Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de resoluções de questões da prova de Química do SSA1. Eu sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. Então vamos embora responder logo a primeira questão para você entender como o SSA ele pode cobrar Química para você. O carbonato de cálcio, essa é uma questão um pouco mais interpretativa relacionada com estequiometria, tá? O carbonato de cálcio, que é essa estrutura aqui, ó, carbonato de cálcio, num certo processo industrial, só poderá ser utilizado como matéria-prima se tiver pureza igual ou superior a 80%. Ou seja, o carbonato de cálcio só pode ser utilizado como matéria-prima se ele tiver uma pureza inferior a 80%. Inferior não, superior a 80%, tá? Uma amostra de 2 gramas de carbonato de cálcio foi analisada usando ácido clorídrico em excesso e recolhendo o gás carbônico produzido em condições normais de temperatura e pressão. Quando eu falo condições normais de temperatura e pressão, a gente relaciona isso com a famosa CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão, tá? Essas condições normais de temperatura e pressão, elas trazem algumas propriedades que são fixas, como a temperatura de 0 graus Celsius, vou colocar aqui, ó, temperatura de 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, e quando eu falo de CNTPs, isso aqui também correlaciona o volume de gás, como sendo 22,4 litros, tudo isso aqui para cada mol, tá? 1 mol, beleza? Então aqui está a reação que descreve esse processo. Ele continua, ó, sabendo que foram escolhidos 336 ml de gás carbônico, assinale a alternativa que apresenta corretamente a pureza do carbonato de cálcio. Ele quer saber a pureza do carbonato de cálcio nesse processo, tá? E por fim você vai analisar a conclusão do analista quanto ao emprego e marcar a alternativa. Então vamos lá. Primeira coisa é observar se essa questão ela está balanceada. A gente consegue perceber que de fato ela já está balanceada, né? Já veio aqui com seus coeficientes bem alterados, e ele quer saber qual é a pureza do carbonato de cálcio analisado. E a partir dessa pureza que a gente vai calcular, se essa pureza for maior ou menor de 80%, a gente vai chegar na conclusão da questão, tá? Então vamos lá. A gente está trabalhando aqui em relação estequiométrica de carbonato de cálcio. Então já sei que eu vou falar desse carinha daqui com gás carbônico. A gente tem uma aula aqui no nosso canal que fala justamente sobre estequiometria e os macetes para que você consiga fazer questões mais rapidamente. E uma das ideias é justamente você escolher as duas espécies às quais a sua questão está falando. Nesse caso aqui, o carbonato de cálcio e o CO2, tá? Então vamos lá. Ele está correlacionando aqui o seguinte, ó. Uma amostra de 2 gramas de carbonato de cálcio, então foram 2 gramas, 200 gramas, vou colocar igual ele colocou lá em cima, ó, de carbonato de cálcio. Como a minha relação é de carbonato de cálcio para CO2, vou colocar aqui, ó, para formar CO2, tá? CO2, ok? Então, quantos ml de CO2 vão ser formados a partir de 2 gramas de CO2. É isso que eu vou descobrir, tá? Ele está dizendo aqui na minha questão, ó, que foram recolhidos 336 ml. Então, quando reagiu 2 gramas, foram recolhidos 336 ml de CO2. Tá? Isso aqui foi o que está sendo dito na minha questão. Vamos ver agora o que é que realmente acontece. Quantos gramas de CO3 são necessários para formar esse volume aqui de CO2? Como é que eu faço isso? É o cálculo de massa molar. Então, minha molécula aqui é CaCO3. Se você perceber aqui na sua questão, ele dá os valores de massa. Ó. Cálcio é 40. O carbono, ele diz que o carbono é 12. E tem também o oxigênio com massa 16, mas você tem 3 oxigênios aqui, tá? Então, a soma disso aqui de 16 vezes 3... a soma dessas massas aqui vai dar a minha massa molecular. Então, eu vou ter aqui, primeiro resolver a multiplicação para facilitar a nossa vida. 16 vezes 3.
3 vezes 6 dá 18. Sobe 1, 3 vezes 3, 48. Então, 48 mais 12. Aqui vai dar 50, 60. Mais 40, que é o do cálcio aqui, ó, dá 100. Tá? Então, o carbonato de cálcio tem 100 gramas de massa. Como ele está falando aqui de massa para ml, eu tenho que fazer essa perfeita relação. Isso é o que eu sei que acontece. Realmente, 100 gramas, que é a minha massa molar aqui do carbonato de cálcio, forma um volume de CO2. Lembra que ele disse que essa reação está nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente viu que isso aqui é CNTP. Então, que para cada mol de gás vai ter esse volume aqui de 22,4 litros. E aqui na minha equação, ó, são exatamente 1 mol. Então, 100 gramas de CaCO2 forma 22,4 litros. Importante essa informação que aqui é em litro, tá? Então, vamos lá. Agora vai ser o seguinte, ó. Esse 2 aqui foi quanto reagiu de CaCO3 para formar esse volume daqui. Então, aqui é o seguinte. Se eu descobrir quanto 2 gramas reage, vai formar quanto de CO2, eu consigo fazer uma regra de 3 e calcular a porcentagem depois, tá? Que é isso que eu vou fazer aqui, ó. Meu pelos extremos para descobrir 2 gramas reage com quem. Então, aqui vai ser o meu X. Para a gente saber com quanto 2 gramas forma quanto de CO2. Então, aqui vai ser X vai ser igual a 2 vezes 22,4 litros dividido por 100. Então, aqui vai dar 44,8 litros dividido por 100. Isso daqui vai dar um total de 4,4... Perdão, errado aqui, deixa eu só voltar. Isso aqui vai dar um total de 0,448 litros. Só que como aqui minha questão ela está dando volume em ml, pode transformar esse volume aqui em ml. Que isso aqui vai ser igual a 448 ml. Então, ele consegue perceber o seguinte, ó. 2 gramas de CaCO3 deveria reagir com uma maior... Deveria formar uma maior quantidade de CO2. Isso aqui é como se fosse meu 100%, ó. 448 ml, isso aqui representa uma reação que tivesse 100% de pureza de CaCO3. Se formou apenas 336 ml, isso daqui tem quanto por cento de pureza? Tá? Então é isso que eu vou fazer essa conta aqui agora, esse cálculozinho. Quando eu fizer isso aqui meio pelos extremos, eu vou ter que x vai ser igual a 336,00 dividido por 448. Isso aqui vai ser igual a 75%, tá? Então, já pensei que a minha questão aqui já vai ser a letra C, ó. Ele deu 55% e esse material ele vai ser reprovado no controle de qualidade para o processo mencionado. Por que reprovado? Porque ele tem menos do que 80% de CaCO3, tá? Essa foi uma questão aqui um pouco mais complicada. A maioria das questões foram questões bem simples, mas a gente tem apenas 2 questões com um grau um pouco mais elevado, que é essa e a penúltima questão, tá? Vamos para a próxima. Questão bem fácil essa, questão de meia-vida. Se você sabe o que é meia-vida, entende o conceito de meia-vida, você consegue responder essa daqui facinho. Vamos lá. Uma das formas de fazer datação de achados arqueológicos é a partir do decaimento radioativo do isótopo do carbono 14, que tem tempo de meia-vida de 5.700 anos. Um fóssil de réptil foi encontrado no sítio arqueológico com atividade radioativa de C14, que é o carbono 14, correspondente a 6,25% da atividade de quando a espécie viveu na região. Então, assinar a alternativa que apresenta a idade correta do fóssil encontrado. Se você sabe bem o conceito de meia-vida, essa questão fica fácil para você. O que é o conceito de meia-vida? Sempre que você tem um tempo de meia-vida, é o tempo necessário para que uma amostra ela decaia a sua porcentagem pela metade. Então, por exemplo, se eu tenho 100 gramas de um material que ele apresenta carbono 14, por exemplo, 100 gramas de material de carbono 14. O tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos. Então, quando passar uma meia-vida, ou seja, 5.700 anos, essa quantidade de carbono 14, que era 100 gramas, vai para metade, tá? Vai para 50 gramas. Então, essa lógica que você tem que ter na mente.
Após uma meia-vida, foi para 50 gramas, passasse outra meia-vida, ele vai para 25 gramas, tá? E é mais ou menos essa lógica que a gente tem que ter para responder essa questão. Vamos lá. Ele quer saber qual a idade do fóssil quando resta aqui 6,25% de massa. Então vamos lá. 100% é minha massa inicial. Após passar uma meia-vida, eu vou ter 50% de massa. Após passar outra meia-vida, eu vou ter 25%. Após passar outra meia-vida, eu vou ter aqui 12,5%. E após passar-se outra meia-vida, eu vou ter o total aí de 6,25%, que é onde eu quero que chegue. Então agora é só a gente fazer o seguinte, ó. Cada meia-vida é 5.700 anos. 5.700 anos. É somente a gente somar essas 4 meia-vidas aqui de 5.700. Ou você pode simplesmente fazer, já que se passaram 5 meias-vidas, né, você pode fazer assim, ó. Cada meia-vida é 5.700, isso aqui multiplicado por 4 dá quanto? 0, 0, 14, 28, sobe 2, dá 20, 22. 22.800 anos. Alternativa aqui, letra C. Tá? Questão de meia-vida clássica, bem fácil. Vamos para a próxima. Essa questão aqui, pessoal, era dada. Muito fácil essa questão. Porém, como ela foi cobrada no SSA1, talvez muitos estudantes ainda não tenham estudado compostos orgânicos e não entendam os grupos funcionais. Mas se você é um estudante que está atento a esse tipo de coisa, é bem fácil. Veja só. O cabelo humano é constituído em grande parte por proteínas, que são macromoléculas constituídas por sequências de aminoácidos conectadas por ligações peptídicas. Tudo informativo, tá? As interações entre esses aminoácidos determinam uma análise, a apresentação e funcionalidade da proteína. No caso do cabelo, os cachos podem ser definidos a partir de ligações de sulfeto entre aminoácidos presentes na estrutura. Essas ligações podem ser quebradas e reconstituídas, visando dar forma ao cabelo nos salões de beleza. Então, o que a questão quer saber? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o aminoácido que, segundo o enunciado, é responsável pelo cacheado. A gente viu aqui que no enunciado, o que é responsável pelo cacheado está aqui, ó. No caso do cabelo, os cachos podem ser definidos a partir das ligações de sulfeto. Ou seja, você só tem que procurar quais dessas moléculas apresentam ligações de sulfeto. O próprio nome já é bem sugestivo. Ligação de sulfeto é uma ligação que apresenta o grupo sulfato, né? Que tem o enxofre, no mínimo, na sua estrutura. Em nenhuma delas, com exceção da letra D, que é a nossa resposta, apresenta o grupo S aqui. Apresenta esse Szinho, que é a característica do grupo sulfeto, tá? Apresentou sulfur, diz enxofre, sulfur é enxofre, a gente vai ter o grupo de sulfeto, né? Nenhuma outra aqui aparece um enxofre na sua estrutura, então a questão é bem direta, letra D. Próxima questão. Essa questão aqui é mais interpretativa. A gente vai lendo e vai anotando os dados, tá? Vamos lá. A cocaína é uma droga ilícita que pode ser apresentada em diferentes formas. Então a gente tem a cocaína. Ó, que pode ser em diferentes formas. Entre elas, o cloroidrato de cocaína. Vou colocar aqui Cl, cloridrato de cocaína, que é um sal. Então, vou anotar as informações aqui agora. Isso aqui é um sal, certo? É um sal. Ou na forma conhecida como crack. Vou anotar aqui do lado, crack. Então, a cocaína tem duas formas, que é o cloridrato de cocaína ou o famoso crack, certo? Que contém base livre, ó, base livre, de cocaína e outros recipientes, certo? Depois ele continua. Saber a forma de apresentação ajuda na investigação policial. Duas amostras que foram previamente identificadas como cocaína em pó, ou seja, pode ser tanto a cloroidrato de cocaína ou o crack, foram encaminhadas para o laboratório, visando os ensaios analíticos. Então agora, ó, a amostra 1, vou colocar aqui A1 e A2, que é a amostra 2, tá?
A2. Pronto. A1 foi insolúvel em água. Então, vou colocar aqui, ó, insolúvel. Vou colocar aqui só insolúvel e a gente já sabe que é em água, tá? Insolúvel, vou colocar aqui H2O para facilitar a nossa vida. Insolúvel em água. E solúvel em solventes apolares. Se ela é solúvel em solvente apolar, indica dizer que ela também é apolar. Aquela velha história, né? Semelhante dissolve semelhante. Uma coisa que é apolar só se mistura, só se dissolve com outra coisa que também é apolar. Então, eu vou anotar aqui embaixo. Apolar. Ok. Apresentando um pequeno corpo de fundo. Então, vou colocar aqui corpo de fundo. Corpo de fundo. Pronto. Enquanto a amostra 2 foi solúvel em água. A amostra 2, ela é solúvel. Solúvel, bem feio aqui, em água. Certo. E a solução aquosa obtida foi ácida. Então, vou colocar aqui ácida. E como ela foi solúvel em água, isso indica dizer que ela é uma substância polar. Certo? Então, fizemos todas as anotações aqui de acordo com o que a questão deu pra gente. Então, vamos lá. Ó. Só é marcar agora o que é correto. Então, letra A. O cloridrato de cocaína, a amostra 1 seria o cloridrato de cocaína, pois ele é mais polar, pois ele é polar. O cloridrato de cocaína, que é essa primeira função aqui, ó, ele seria o mais polar. Mas por que ele seria polar ou não? Vamos fazer a análise agora. Se eu estou dizendo que o cloridrato de cocaína ele é um sal, se ele é um sal, isso indica dizer para a gente que ele é solúvel em água. A maioria dos sais eles são solúveis em água. Então vamos pensar aqui que ele é solúvel. Só por essa informação aqui dele ser solúvel, a gente já percebe que o cloridrato de cocaína vai ser a amostra 2 e o crack aqui seria a amostra 1. Tá? Só por essa informação de que ele é um sal, e o sal ele é solúvel. Outra informação que bate aqui, ó. Ele está dizendo que o crack ele possui uma base livre. Aqui mais acima ele mostra em algum lugar que formava as bases livres, né? Da amostra 1. Então bate certinho aí com o que a gente estava pensando também. Tá? Então se ele é um sal, por ele ser um sal, provavelmente ele vai ter uma espécie positiva e uma espécie negativa, né? Uma ligação iônica. Se eles são ligações iônicas, eles possuem cargas. Então, o que mais se encaixa aqui, só de olhar de cara, é o seguinte, ó. Um é o crack, isso que a gente acabou de definir aqui, enquanto 2 é o cloridrato de cocaína, pois essas substâncias têm momentos de polo diferentes. Perfeito! A característica de um sal é ter esse momento de polo, positivo e o polo negativo. Então, a resposta aqui já é a letrinha B, tá? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma questão bem fácil, somente se você lembra os modelos atômicos você consegue bem essa questão. Ele quer saber que modelo representa essa charge aqui, ó. É o modelo de Albert Einstein? Albert Einstein não gerou modelo atômico. Modelo de Dalton. Modelo de Dalton ele é um modelo onde não apresenta camadas. Está vendo que a gente tem aqui o núcleo. Ao redor do núcleo a gente tem as camadas K, L e M. Então Dalton ainda não se tinha esse tipo de entendimento. Ernest Rutherford. Rutherford já trouxe esse entendimento de camadas. Né? Tinha as eletrosferas, a famosa eletrosfera ao redor do núcleo. Porém, ainda não se eram esferas nomeadas de K, L, M, N. Quem nomeou esse tipo de coisa foi Bohr. Bohr nomeou justamente para que ele tenha um controle e uma explicação melhor da quantização dessas camadas. Então aí, questão bem fácil, somente você lembrar qual modelo mostrava essa eletrosfera e tinha essas nomenclaturas de K, L, M, N, O pelas quantizações. Próximas duas questões agora tem a ver com com esse texto que temos aqui e com essa figura. Então vamos lá. Ó. O ácido nítrico, que é esse ácido que está representado aqui embaixo, a fórmula dele inclusive é o HNO3, tá? Também conhecido como água forte, é um ácido forte, corrosivo e produzido industrialmente pelo processo de Ostwald. É uma substância bastante importante para a indústria, especialmente na fabricação de explosivos e na obtenção de fertilizantes. Ainda é demasiadamente utilizada para a obtenção de ésteres, a partir da reação de esterificação.
Então é somente informativo. Ó. Podemos representar o ácido nítrico pela sua estrutura a seguir, na qual as esferas vermelhas correspondem aos átomos de oxigênio, o azul, o átomo de nitrogênio, e o átomo de hidrogênio representado pela esfera branca. Então aqui é somente uma representação do átomo e esse texto serve para as questões futuras, tá? Então, vamos lá, para a questão 44 agora. A partir daquele texto. No processo de Ostwald citado no texto, as equações que representam as etapas de síntese são apresentadas a seguir. De forma simplificada e não balanceadas, qual a massa aproximada da amônia, esse composto aqui, ó, utilizada para indústrias para obtenção de 12.000 kg de ácido nítrico. O ácido nítrico é esse composto daqui, tá? Destinado para a produção de explosivos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, balancear essas equações. Vou balancear aqui agora, ó. Bem rapidinho para a gente não perder tempo, tá? Então, aqui eu vou colocar um 2 aqui. Aqui são 3, vou colocar um 3 aqui, vou colocar um 2 aqui. Aqui vou colocar um 2. Com isso, eu tenho agora 5 oxigênios, então aqui vai ter que ser 2,5. Certo? Certo. Próximo. Aqui eu vou colocar um 2. Opa, ficou parecendo um 3. Um 2. Aqui um 2. Ok. Última equação para a gente balancear agora. Vou fazer o que? Aqui eu tenho 2 hidrogênios, então eu preciso ter 2 hidrogênios. Aqui vão ser 3 nitrogênios. E agora os oxigênios. Aqui tem 5, 6, 5, 6. Pronto, está balanceada a minha equação, tá? Após eu balancear essa equação, aqui agora a gente vai fazer um corte como se fosse para montar uma reação global dessas minhas semi-reações, tá? Vou fazer aqui um traço para a gente colocar a equação global. Como é que você faz isso? Você vai cortar o que tem de um lado dos reagentes de uma equação com o produto de uma outra equação. O que for sobrando você vai colocando embaixo. Então veja, NH3 eu não tenho NH3 em nenhum produto da reação. Então eu já sei que vai sobrar aqui 2NH3. Já escrevi aqui embaixo, 2NH3. Próximo passo, vamos ver os oxigênios agora. Eu tenho um oxigênio nesse reagente e tenho um oxigênio aqui nesse reagente. Não tenho oxigênio em nenhum produto, então quer dizer que vai sobrar também oxigênio. Vai sobrar aqui 3,5 O2. Né? Eu fiz a soma aqui desses mols, tá? Então já foi NH3, já foi O2. Vamos ver agora o NO. Eu tenho NO aqui, tenho 2NO, aqui eu tenho 2NO. Mas aqui sobra esse NO aqui, ó. Então vai sobrar no produto, tá? Vou colocar aqui um tracinho, para colocar ele lá no produto. Vou colocar ele aqui. NO. No produto. Sobrou 1 mol de NO. Agora faltou o quê? Temos o NO2. Então eu tenho aqui 3NO2 e tenho aqui 2NO2. Vou cortar 2 com 3, vai sobrar 1 NO2. 1 NO2. Pronto. Só falta agora decidir a água. Aqui eu tenho uma água, aqui eu tenho 3 águas. Então corta, vai sobrar 2 águas. 2H2O. E por fim sobrou 2HNO3, tá? Pronto, mais água. Ficou um pouco feio aqui, mas dá para entender. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Montei minha reação, tudo balanceadazinho, já cortei o que tinha igual do reagente com o produto de outra. Agora é mais uma questão de estequiometria. Então vamos lá. Ó. Qual a massa aproximada de amônia? Só vou pegar quem me interessa. Amônia são 2 mols de NH3, utilizada por uma indústria para a obtenção de 12.000 kg de ácido nítrico. Para obtenção de ácido nítrico, que é aqui ó, o 2HNO3 é meu ácido nítrico. Então vamos lá. Qual a massa de amônia? Com a massa aproximada de amônia, vou colocar aqui M de massa, utilizada por uma indústria para a obtenção de 12.000 kg de ácido nítrico. Isso é que eu quero saber. Vamos partir agora porque a questão me deu, né? A questão de estequiometria clássica essa daqui. O que confundiu, o que dificultou a questão foi essas reações aqui acima, tá? Por isso eu considero uma questão de um nível mais difícil, por essas questões aqui dessas semi-reações. Vamos partir agora para o que a gente sabe. Vamos calcular a massa molecular da amônia. Eu sei que cada nitrogênio é 14, está dando na minha questão aqui, ó, essas massas.
14 o nitrogênio, hidrogênio é 1, como eu tenho 3, multiplico por 3. Isso aqui vai dar um total de 17, tá? Para o HNO3, 1 do hidrogênio, mais 14 do nitrogênio, mais 16 vezes 3 dos meus oxigênios, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, que essa massa molecular ela vai dar um total de 16 vezes 3 mais 14 dá 63 gramas, ok? Então, eu acabei de calcular aqui as massas moleculares, tanto da amônia quanto do ácido nítrico. Então, vamos lá. Veja que aqui eu tenho 2 mols reagindo com 2 mols de HNO3. Então, eu preciso levar em consideração essa multiplicação aqui, ó. Cada mol é 17 gramas. 2 mols eu vou ter 2 vezes 17. Então, 2 vezes 17 vai dar um total de 34 gramas, tá? Só que eu já vou transformar em quilo, tá bom? Transformar em quilo para facilitar a nossa vida. Transformar em quilo é somente eu dividir isso daqui por 1000. Dividido por 1000, eu vou ter que vai ser igual a 0,34 quilogramas de NH3. Vai produzir quanto? 2 vezes 63. 63 vezes 2 vai dar igual aqui a 6, ali dá 12. 126. Vou transformar em quilo também, isso aqui é em grama. Já vou colocar em quilo para facilitar a nossa vida aqui, tá bom? Então vai ser aqui, ó, 0,126 quilogramas. Resolver aqui meio pelos extremos, eu vou descobrir o valor da minha massa. Então vai ser aqui 0,034 vezes 12.000 dividido por 0,126. Isso daqui vai dar um total de 3.238 quilogramas, tá? Você resolver isso aqui, dá esse total aqui, ó. Veja que a questão ela diz o seguinte, ó. Qual a massa aproximada? A massa aproximada de 3.238 quilogramas é 3.400 quilogramas, tá? Então veja que a questão está um pouco longe do aproximado, mas a resposta realmente era essa, tá? O mais próximo que a gente conseguiu foi essa questão e realmente a resolução é essa. Vamos para a próxima questão e última, talvez uma das questões mais simples aqui da nossa prova. Considerando as ligações químicas presentes na estrutura do ácido nítrico, apresentada junto ao texto, é afirmar que ela é uma substância... Vamos lá. Aqui eu tenho a molécula, na questão não tem esse desenho, tá? Eu peguei daquela informação anterior, só para a gente relembrar, o HNO3, ele é uma molécula que a gente viu que a bolinha azul é o nitrogênio, aqui acima eu tenho oxigênio, aqui eu tenho outro oxigênio, pro lado de cá outro oxigênio e aqui um hidrogênio, certo? Quando eu tenho esses tracinhos aqui, ó, isso aqui significa uma dupla ligação ressonante, em ressonância. A dupla está tanto nesse oxigênio quanto nesse outro oxigênio aqui, ela fica passeando na estrutura ressonante, tá? Primeira coisa, a gente definir que tipo de ligação é essa. Eu só tenho aqui átomos que a gente chama de ametais. Então, ligação formada por ametal mais ametal mais ametal, é uma ligação covalente, tá? Covalente. Só para essa informação, a gente já retira a letra A e a letra B. Próximo passo é identificar se essas ligações elas são polares ou não, e se elas são ligações simples ou dupla. Aqui na nossa estrutura a gente já tem aqui a presença de dupla ligação, ó, né? A gente viu aqui que esses tracinhos aqui representam a ressonância entre dupla ligação. Então isso aqui diz que é somente simples. Você já matava a sua questão aqui, sem nem saber se ela era polar ou não. Mas é sim uma ligação polar, ó. Se você lembrar da escala de eletronegatividade, que é o von Klubriski pH, quanto mais para a esquerda, mais eletronegativo é o material. Isso é o seu elemento. E pensando em vetores, aqui eu teria o oxigênio puxando do nitrogênio para cá também. Formaria aqui um vetor para cá. Tá ok? Aqui eu teria o oxigênio puxando desse nitrogênio e também teria o oxigênio puxando desse hidrogênio, que formaria um vetor aqui para baixo. Esse vetor aqui para baixo, ele não se cancela com esse outro vetor aqui, então eu tenho vetores resultantes. Tendo vetores resultantes, minha molécula ela é uma molécula polar. Então, a ligação covalente polar com ligações simples e dupla na estrutura, letra E. Tá? Então, aqui a gente encerra nossas resoluções de questões da prova de Química do SSA
do ano de 2023 do SSA 1, tá? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula. Valeu!